Bom dia. Como combinado, vamos aí à nossa correção do simulado com o objetivo de que vocês acompanhem para saber se vocês foram bem, quais foram suas principais dificuldades e também para fazer uma revisão nessa semana aí, primeira de segundo bimestre, tão conturbada que nós estamos vivendo. Vamos lá. Podemos conceituar a sociologia como a ciência que estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. No entanto, só passou a ser considerada ciência quando um determinado autor passou a formular os primeiros conceitos e demonstrou que fatos sociais têm características próprias. Qual foi este autor? Bom, é uma daquelas questões fáceis, né? Que se você errar, você perde bastante pontos. E também ela faz com que você confunda o Comte, que foi o primeiro autor, com o Emile Durkheim, que é o que fala sobre os fatos sociais e o primeiro a dar características de ciências humanas para a sociologia. Então, na verdade, a resposta é B, Emile Durkheim, porque ele foi o primeiro a formular conceitos e ele que conceitos científicos e ele que demonstrou que fatos sociais têm características próprias. Ah, professor, e o Augusto Comte, ele não dá caráter de ciência à sociologia, e sim de pseudociência. Ele não trabalha de forma coerente como que é a característica da ciência, e sim de forma preconceituosa, considerando, por exemplo, que a raça e o sexo são determinantes para a evolução das pessoas e sociedades. Então, Emily Durkheim, a B é a resposta correta. 2. Sobre a origem da sociologia. A sociologia corresponde a uma ciência da modernidade. Assinale as alternativas que estejam relacionadas ao surgimento dessa ciência social. Então, vamos lá, uma questão de verdadeira ou falsa. O homem moderno sente a necessidade de compreender o mundo em que vive, dadas as transformações decorrentes da Revolução Industrial. Correta. A sociologia ela surge a partir do momento em que o ser humano tem a necessidade de compreender o mundo em que vive. E esta necessidade passa a ser maior quando se tem uma sociedade altamente industrializada, altamente povoada e também tecnológica e urbana e de classes. Enfim, a necessidade de entender cientificamente a sociedade veio da Revolução Industrial e suas mudanças e todos os problemas causados por esta revolução, que basicamente é a industrialização e a urbanização. Na Revolução Industrial, basicamente é isso. A modernidade diz respeito, sobretudo, à forma com que o homem se relaciona à natureza. Perfeito. A modernidade, ela vem, principalmente a contemporaneidade, vem a partir do momento em que o ser humano se relaciona com a natureza de forma diferente do que era no campo, diferente do que era na roça. Agora é uma relação maquinofaturada, é uma relação urbana, é uma relação poluente, é uma relação que realmente muda a interação homem-natureza. A evolução biológica faz com que o homem cada vez mais evolua o seu pensamento. Não, a evolução do pensamento não é resultado do desenvolvimento biológico, e sim desenvolvimento da própria sociedade, das interações, da socialização primária e secundária e também do desenvolvimento de políticas educacionais, entre outros elementos. Então, essa aí já está errada. E por isso as sociedades indígenas são mais atrasadas. Não, essa é falsa. Quando tem a suposição que uma sociedade é mais atrasada que outra, isso é uma mentira. Cada sociedade ela é um sistema fechado em si. Em outras palavras, é impossível comparar sociedades porque elas partem de pressupostos diferentes e, logicamente, chegarão a lugares diferentes. Então, na verdade, primeiro, indígena é uma generalização, né? E segundo, não se pode considerar sociedade mais atrasada, esta é falsa. A sociologia, em sua origem, esteve relacionada ao positivismo, que procurou trazer os métodos científicos das ciências naturais para as ciências do homem. Exatamente. A sociologia, quando ela se origina dentro de uma filosofia do Auguste Comte, que é o positivismo,
que é a ideia de entender a sociedade. No entanto, ele não coloca este entendimento, este estudo, esta compreensão nos moldes das ciências humanas e sim das ciências da natureza, que no caso é a biologia, que no caso é a física. Então, eles traz o método da ciência biológica, da ciência natural, para a ciência dos seres humanos. Quando você pensa assim, as ciências humanas é tudo aquilo que estuda coisas que são produzidas pelo homem, pelo humano. Então, é a economia, é a antropologia, é o direito, é a história, tudo que é produzido pelo ser humano e é ciência, né? A arte, por exemplo, estaria fora disso. Filosofia também, porque não são ciências. Já as ciências da natureza é aquelas que estudam a natureza em si, o meio, que é a biologia, é a física, é a medicina, é a farmácia, é a química, todas são ciências da natureza. Então, na verdade, o Comte, quando ele estudava o ser humano, ele estudava o ser humano como se ele estudasse uma alcateia, né? Ou uma colmeia, né? Um coletivo de animais. Então, realmente, esta última está correta. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, de dado. Uma das grandes preocupações de Augusto Comte era a crise de sua época, causada, segundo ele, pela desorganização social, moral e de ideias. É justamente a crise que a Revolução Industrial traz, né? A ideia de que o ser humano estava em crise. Então, quando se tem a Revolução Industrial, é uma mudança muito grotesca, né? A ideia de que o ser humano viveu muitos anos, muitos séculos, milênios no campo, e aí agora nós temos um boom, um grande crescimento das cidades e das indústrias, e isso gera imediatamente uma crise, porque é algo extremamente novo. Então ela começa a ser percebida como um momento, a Revolução Industrial começa a ser percebida como um momento de desorganização, de crise moral, de crise de ideias, e o Comte se preocupa com isso, e a solução se encontraria na constituição de uma teoria apropriada à sociologia, capaz de extinguir a anarquia científica vigente, origem do mal. Então é aquela ideia de que ele é cientificista, né? Ele quer trazer a ciência, uma ciência apropriada para entender o ser humano e evitar o caso de anarquia, que a gente chamava na aulinha de casos de anomia também. Essa seria precisamente o momento em que atingiria o estado positivo, que é aquele estado máximo, né? Que ele considera tecnológico, científico, europeu. O grau máximo da complexidade da ciência. Então, a ciência como referência do melhor que tem, né? Do auge do ser humano. Bom, é lógico que nós sabemos que a ciência ela é apenas uma forma de pensar, de conhecimento, e existem muitas outras. Então a gente sabe que a ciência não é tudo isso que o Comte diz. A ciência é capaz de curar muitas doenças, mas é capaz também de fazer bombas atômicas. Então nenhum conhecimento é puro. Assim como a religião, por exemplo, foi capaz de erguer templos a partir de uma arquitetura desenvolvida com pensamento religioso, a partir de uma engenharia desenvolvida a partir do pensamento religioso, e queimou um monte de gente porque achava que era bruxa, isso falando da religião católica. Estão corretos eu disse isso justamente para a gente ter essa ideia, né? Nem a ciência, nem a religião, o mundo não é feito de sombras e luzes, né? Nem a ciência, nem a religião são 100% seguras em conhecimento, 100% seguras na sua moralidade ou imoralidade. Estão corretos os conceitos que foram discutidos e definidos por Comte como o mais importante em sociologia. Estética, não. A estética ela vai ser discutida lá... Não, a estática, perdão. A estática, dinâmica e alienação. Estática e dinâmica são conceitos da ciência da natureza que não foram trabalhados por Comte, mas sim por Newton. Positivismo, que é a ideia de que nós evoluímos até um estado positivo, correto. Cientificismo, que é a ideia de que a ciência é o caminho mais correto, mais certo e importante. Então, Comte era um cientificista. E evolucionismo, que é a ideia que o ser humano evolui biologicamente como os animais. Então, a B está correta. Cientificismo, evolucionismo, indústria cultural, é lá no Theodor Adorno, no Horkheimer, que são sociólogos e filósofos que virão depois, que nós vamos ver ainda.
Consenso moral não é uma busca do Comte, contratualismo é lá do Locke, do Rousseau, também não. Desenvolvimento cultural linear, sim, que é aquela ideia de que o ser humano se desenvolve de forma igual, cada sociedade se desenvolve de forma igual, né, linearmente, sai do mesmo lugar e chega no mesmo lugar, o que realmente o Comte falava. Funcionalismo, que é que toda ação do ser humano tem uma função biológica, também o Comte acreditava nisso, mas não no combate ao etnocentrismo. Pelo contrário, ele promovia o etnocentrismo. A E está errada, sendo então a C correta. 4. Os iglus são feitos de blocos de gelo e recobertos com peles, principalmente no interior. Tal estrutura mantém os esquimós abrigados e aquecidos em relação ao frio. Por isso, suas habitações são construídas desta forma. A característica sociológica presente no texto trata-se do funcionalismo, que é a ideia de que a questão cultural da construção dos iglus seja exclusivamente para mantê-los protegidos do frio. Então, na verdade, os esquimós, eles se abrigam, se aquecem dentro da lógica deles. Eles não pensam cientificamente, vou construir para me proteger do frio. No entanto, ele tem uma lógica funcional. As questões sociais ou do meio faz com que ele se abrigue. Então, funcionalismo é a correta. Número 5. A sociologia surgiu para suprir a necessidade de entender os fenômenos sociais e regras fundamentais pelas quais se baseiam as relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-se da original, que é a do Comte, na medida em que a sociedade... Então tá, qual que é a diferença de como a sociologia é pensada hoje e como que ela foi originada? Entende-se as sociedades como organismos vivos? Não. Vamos ler de novo essa frase, que é para dar... A sociologia contemporânea difere-se da original porque entende as sociedades como organismos vivos, com leis de funcionamento estabelecidas e imutáveis. Não. As sociedades não são entendidas como organismos vivos, como se fosse uma célula, e não tem leis de funcionamento que são imutáveis. A sociedade ela está mudando a cada momento histórico, a cada coisa nova que acontece. É amplamente aceita as diferenças raciais? Não. As diferenças raciais não são aceitas pela sociologia contemporânea, porque hoje nós sabemos que a biologia não determina comportamento e evolução. Dessa forma, nós não podemos considerar que as diferenças raciais determinam as características de convívio. Entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, sim, não sendo possível traçar leis gerais que justifiquem ou expliquem em termos absolutos todas as formas de interação humana na vida social. Verdade, as sociedades são tão infinitas, são tão plurais, são tão diversas em relação ao tempo histórico e à localidade, ao meio, que é impossível traçar algo absoluto que é válido em todas as sociedades. Cada sociedade tem sua socialização primária e terão, portanto, os seus valores diferentes. A C é a correta. Deixou de ser uma área de conhecimento válido? Não. Bom, agora das 6 em diante, cobra-se interpretação de texto juntamente com a sociologia, o que torna as questões um pouco mais difíceis. Vamos lá. Para o início do século XIX, o naturalista alemão Karl von Martins esteve no Brasil em missão científica para fazer observações sobre a flora e fauna nativas e sobre as sociedades indígenas. Referindo-se ao indígena, ele afirmou, então vamos lá, permanecem em um grau inferior à humanidade, moralmente, ainda na infância, a civilização não o altera, nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona para um nobre desenvolvimento progressivo. Esse estranho e inexplicável estado do indígena americano, até o presente, tem feito fracassar em todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa vencedora e torná-lo cidadão satisfeito e feliz. Olha que presunção deste europeu, né? Ele entende que os indígenas são inferiores e que eles são fracassados por não conseguirem se adequar aos conceitos da Europa e desta forma ser feliz. O cara é tão presunçoso que ele está supondo, ele é tão arrogante que ele está pressupondo que só é possível ser feliz se você for culturalmente educado, culturalmente alinhado à Europa, né? Bom, vamos lá.
Com base na descrição, conclui-se que o naturalista von Martius apoiava a independência do Novo Mundo, acreditando que os índios, diferentemente do que fazia a missão europeia, respeitavam a fauna e flora do país. Não, ele não se importa com a proteção da fauna, da flora e fauna do país aqui no texto, e não apoia a independência do Novo Mundo, apesar de parecer nessa ideia de que a América deve integrar a Europa, né? Discriminava preconceituosamente as populações originárias da América, exatamente, e advogava o extermínio dos indígenas. Não, também não. Apesar dele ser preconceituoso, em nenhum momento do texto ele fala que os índios devem ser exterminados, mas sim integrados à Europa, aculturados, se você lembrar da sociologia do segundo ano. Ele defende que o índio deve ser integrado à Europa, aculturado. Então, não é o extermínio. C. Defendia uma posição progressista do século XIX, a de tornar o indígena cidadão satisfeito e feliz. Pode ser. No entanto, esta visão não é progressista, no sentido de que trata o progresso, e ele não tem como um objetivo, claro, tornar o cidadão feliz e satisfeito, e sim torná-lo europeu. Esta C pode ser, mas quando nós estamos olhando questões de interpretação, nós sempre temos que buscar a mais correta. A C poderia ser, mas vamos procurar outra. Procurava impedir o processo de aculturação. Não, pelo contrário, incentivava o processo de aculturação. Desvalorizava os patrimônios étnicos e culturais das sociedades indígenas e reforçava a missão civilizatória europeia, que é típica do século XIX. Esta é mais cabível, porque esta questão ela é mais realista. Na verdade, o von Martius, ele, apesar de acreditar pelo texto que os indígenas seriam mais felizes sendo cidadãos europeus, ele não está buscando realmente a felicidade indígena, ele está buscando a aculturação indígena, então aí é mais realista, ele desvaloriza tanto o patrimônio étnico dos indígenas que ele acredita que não é possível ser feliz sendo indígena, e reforça essa ideia de missão civilizatória da Europa, que a Europa é tão boa que ela precisa levar a felicidade e a civilização para outros povos. Então, aí é a correta. Sim, 7. A imagem a seguir, lembrando que imagem também é uma forma de texto, né? Então, é uma interpretação de texto. A imagem a seguir representava os estudos da sociologia e antropologia no século XIX, onde buscava-se provar empiricamente o desenvolvimento cultural a partir das condições biológicas de um determinado povo. Vimos em aula, né? É aquela ideia de que eles pegavam um busto real dos gregos, comparavam com a esquelética de um homem branco, depois a de um negro, depois a de um macaco, e traçavam uma linha evolutiva. Isto é determinismo biológico, acreditar que a nossa biologia determina o nosso comportamento. Resposta D. 8. A partir da tirinha, escreveu tinha aí, ó. Da tirinha, assinale a alternativa correta. Também tirinha é uma forma de texto. Hamlet, existem dois tipos de pessoas nesse mundo, navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. A posição etnocêntrica, a resposta é A. Isso é normal, né? Você acreditar, o mundo se divide em pessoas boas e más. Quem define os bons? Né? Quem são bons? O mundo é dividido em pecadores e cristãos. É uma ideia dos cristãos essa. O mundo se divide entre romanos e bárbaros. O mundo se divide entre pessoas educadas e mal educadas. Quem que definiu isso? Os educados. Então, na verdade, é uma posição etnocêntrica. 9. Em algumas línguas de Moçambique, que é na África, não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares na sociedade rural que servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais, especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações de entreajuda. Nações inteiras
estão tornando-se órfãs. A mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência. Então, é uma crítica, por exemplo, à ONU, que faz enormes relatórios sobre a pobreza, sem trabalhar diferentes conceitos de pobreza. Para nós, pobreza é não ter bens materiais. Para algumas nações, alguns povos de Moçambique, a pobreza é não ter parentes, é não ter amigos. Tadinho deles na pandemia, né? Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, que vai além da esfera econômica, o autor associa a pobreza à afirmação das origens ancestrais. Cara, se você fosse errar, provavelmente seria aqui. O que é afirmar as origens ancestrais? Afirmar as origens ancestrais é você afirmar que os seus antepassados são quem são. Ah, mas a gente já não faz isso? Não. Por exemplo, eu tenho uma avó, por parte de mãe, e um avô falecido, também por parte de mãe. E olhando para a foto do meu avô, que tinha a pele marrom e a cara indígena, eu estava falando, olha aí, vó, meu avô, ele era caboclo. E a minha avó olhando para a foto, falando que ele era branco. Ou seja, ela estava negando a origem ancestral indígena, por conta de um racismo construído numa senhora de 86 anos e tal. Bom, a questão do texto não está problematizando isso, que é afirmar as origens ancestrais, onde eu digo assim, eu tenho um avô caboclo, provavelmente tataravô indígena, eu estou afirmando a minha origem ancestral. Mas não é isso que está tornando o povo de Moçambique mais pobre. Não é esta a ideia deles, que afirmar ou não afirmar a ancestralidade me torna mais pobre, mais rico. Então a A, apesar de muito coerente, ela está errada. B, a fragilização das redes de sociabilidade, ou seja, a fragilização do convívio, da interajuda, faz com que eles, no pensamento deles em Moçambique, se considerem mais pobres. A B é a correta. Padronização das políticas educacionais não aparece no texto. Fragmentação da propriedade agrícola também não. E a globalização também não, apesar do texto ser uma crítica à globalização. Então é a B. Olha o povo lá fora, os vizinhos. Vamos ver. 10 e última. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obedecer. O espaço da chefia não é um lugar de poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limita-se ao uso da palavra. Bom, assim como este texto do pobre aqui do Moçambique, da questão 9, trabalha etnocentrismo, esse aqui também. Lógico que, juntamente com a habilidade de interpretação de texto. O modelo político da sociedade discutida no texto contrata com o Estado liberal burguês, que é esse que nós vivemos. Porque baseia-se em imposição ideológica e normas hierárquicas? Não, não mostra no texto que o chefe dispõe de ideologia de certo e errado, nem de normas de quem manda mais. Determinação divina também não aparece no texto. Intervenção consensual e autonomia comunitária. O chefe, ele intervém simplesmente porque a tribo permite, é consensual e tem a autonomia da comunidade, a comunidade permite. Então, a C está correta, é assim que o poder do chefe comanda. Então, é etnocentrismo, porque para nós isso é impensável, né? A gente não vai obedecer porque a gente vai entrar em comunidade e decidir quem manda. Isso normalmente acontece por conta de exercício de poder. O nosso Estado, ele usa-se das armas e da lei de tribunais para determinar o que é certo e errado. Mediação jurídica, não, porque jurídica tem a ver com direito, tribunais e tudo isso. E gestão coletiva, correto, e obrigações tributárias, que tem a ver com impostos. Errado, não tem isso no texto. Então, a correta é a C. Pessoal, mandem feedbacks, mandem dúvidas. Um abraço, até mais.